A juventude cristã contemporânea enfrenta uma realidade inquietante: o afastamento crescente das igrejas. Estudos sociológicos e observações práticas revelam que jovens, antes ativos na comunidade, estão deixando de lado sua fé e a vida em comunhão. Por que isso acontece? O que mudou no cenário cultural, social e espiritual para que esse fenômeno se intensificasse? Neste vídeo, faremos uma análise profunda sobre as razões desse afastamento, à luz das Escrituras, e traremos reflexões práticas sobre como a igreja pode responder com graça, verdade e amor. O abandono da fé, um fenômeno histórico e atual desde os tempos bíblicos, a fé sempre enfrentou o desafio do abandono. Paulo, ao escrever a Timóteo, alertou sobre os que se desviariam da verdade, seguindo doutrinas enganosas, 1 Timóteo 4:1. No entanto, o que vemos hoje é uma intensificação desse afastamento, especialmente entre os jovens. Pesquisas recentes apontam que quase 70% dos jovens que crescem na igreja abandonam a prática da fé ao atingirem a idade adulta. Essa realidade não é exclusiva de um país ou denominação específica, mas reflete uma tendência global. A questão que se impõe é: o que está por trás desse fenômeno? A resposta exige uma análise cuidadosa de diversos fatores interligados. O impacto da cultura secularizada. Vivemos em uma era dominada pelo secularismo, onde Deus é frequentemente relegado ao campo privado e subjetivo. A cultura contemporânea exalta a autonomia absoluta, o prazer imediato e a relativização da verdade. O jovem cristão, inserido nesse contexto, sente-se pressionado a adotar uma visão de mundo que contradiz sua fé. O apóstolo João já advertia: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João 2:15. O apelo constante da cultura secular enfraquece as convicções bíblicas, levando muitos a questionarem a relevância da fé para a vida prática. A influência das redes sociais. As redes sociais revolucionaram a forma como os jovens interagem, aprendem e se conectam. Plataformas como TikTok, Instagram e YouTube expõem os jovens a uma infinidade de ideias, muitas delas contrárias à fé cristã. O algoritmo privilegia conteúdos sensacionalistas, que frequentemente ridicularizam princípios bíblicos e promovem uma visão hedonista da existência. Pesquisas indicam que o consumo excessivo dessas plataformas está associado a uma visão de mundo fragmentada e superficial. A falta de uma cosmovisão bíblica sólida deixa os jovens vulneráveis a essas influências. O desafio intelectual, fé e razão. A juventude atual, mais instruída e questionadora, busca respostas consistentes para questões existenciais. Infelizmente, muitas igrejas negligenciam o ensino doutrinário e apologético, restringindo-se a mensagens motivacionais. Quando confrontados por argumentos ateístas ou céticos, esses jovens não encontram em sua bagagem espiritual os fundamentos necessários para sustentar sua crença. O apóstolo Pedro aconselha: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3:15. O silêncio da igreja diante de questões filosóficas e científicas empurra muitos jovens para fora de suas fileiras. O relativismo moral e a crise de identidade. O relativismo moral, que nega a existência de verdades absolutas, tem seduzido os jovens. A cultura atual prega que cada um deve definir sua própria verdade, ignorando princípios imutáveis estabelecidos por Deus. Essa mentalidade gera confusão, ansiedade e uma sensação de vazio existencial. O livro de Juízes descreve uma época semelhante. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21:25. O abandono da fé, nesse contexto, é muitas vezes uma tentativa de adequação ao padrão cultural predominante. A falta de autenticidade no ambiente religioso. Muitos jovens relatam sentir que o ambiente eclesiástico é artificial, desconectado da realidade cotidiana. Quando não encontram um espaço seguro para expressar suas dúvidas e angústias, tendem a buscar apoio em círculos externos. Jesus, ao se dirigir aos líderes religiosos de sua época, condenou a hipocrisia: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Mateus 23:25. A igreja precisa oferecer um testemunho autêntico e coerente, que conecte a mensagem bíblica com os desafios da vida moderna. O papel da família na formação espiritual. A responsabilidade primária de instruir os filhos na fé pertence à família. Provérbios 22:6 afirma: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Pais que delegam essa função exclusivamente à igreja correm o risco de criar uma geração espiritualmente imatura. A pesquisa do Barna Group revelou que jovens cujos pais vivem de forma coerente sua fé têm maior probabilidade de permanecer na igreja.
O desafio da superficialidade teológica, uma pregação superficial, focada em autoajuda e promessas terrenas, afasta os jovens que anseiam por profundidade e espiritualismo. O cristianismo reformado ensina que a pregação expositiva das Escrituras é o meio pelo qual Deus alimenta e sustenta a fé. Martinho Lutero afirmou: a palavra de Deus é o maior, mais necessário e mais glorioso tesouro da cristandade. Igrejas que negligenciam a doutrina bíblica, em troca de atrações e entretenimento, perdem sua relevância e espiritualismo. O conflito entre ciência e fé. Muitos jovens enfrentam o dilema imposto pela falsa dicotomia entre ciência e fé. No entanto, a história revela que grandes cientistas, como Isaac Newton, Louis Pasteur e Blaise Pascal, eram cristãos comprometidos. A Bíblia não contradiz a ciência genuína, pelo contrário, oferece uma base racional para o entendimento da ordem natural. João Calvino ensinou que a criação é o teatro da glória de Deus. A Igreja precisa demonstrar que fé e razão não são inimigas, mas complementares. O individualismo e a desconexão comunitária. A mentalidade individualista da atualidade enfraquece a ideia de pertencimento comunitário. A Igreja é, essencialmente, um corpo, 1 Coríntios 12:12-27, e sua vitalidade depende da comunhão entre os membros. Iniciativas que promovam relacionamentos genuínos e a participação ativa dos jovens são essenciais para combater esse afastamento. O papel das experiências pessoais com Deus. A fé não se sustenta apenas em conhecimento teórico. Jovens que vivenciam experiências significativas com Deus tendem a permanecer firmes. Testemunhos de oração respondida, cura, provisão e direção divina fortalecem a fé diante das adversidades. A necessidade de discipulado contínuo. Jesus ordenou: ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. O discipulado não termina na conversão, mas é um processo vitalício. Igrejas que investem no acompanhamento pessoal dos jovens constroem uma base sólida que os sustenta nos períodos de dúvida. O valor da pregação cristocêntrica. Pregações centradas em Cristo, que exaltam sua obra redentora e aplicam a verdade bíblica ao cotidiano, alimentam a alma e proporcionam respostas existenciais genuínas. O Evangelho não é um método de melhoria pessoal, mas a mensagem de salvação que transforma o coração. O exemplo de Timóteo, fé transmitida e vivida. Timóteo é um exemplo bíblico de um jovem que permaneceu firme na fé, graças à influência de sua mãe e avó. 2 Timóteo 1:5. Esse testemunho revela o impacto que a instrução familiar consistente exerce na formação espiritual das gerações futuras. A esperança na soberania de Deus. Apesar das dificuldades, a esperança. Deus continua a chamar e preservar sua igreja. Jesus declarou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. A fidelidade divina garante que, mesmo diante dos desafios contemporâneos, a fé cristã não será extinta. Conclusão: a juventude não precisa se afastar da fé. Com amor, ensino sólido e autenticidade, a Igreja pode alcançar essa geração. Comente: o que sua igreja tem feito para manter os jovens firmes na fé? Inscreva-se no canal Modo Eterno e participe dessa missão.